Olá, aqui é o Naga mais uma vez e agora dando continuidade a Mais Cênica Menos Prozac, que é o livro que a gente está aí acompanhando, né? Vamos agora entrar na parte da farmácia, a verdadeira farmácia, que é a farmácia que eu também acredito que é a farmácia natural. A farmácia foi assim durante milênios, mas desde a invenção da alopatia, né, dessa nova forma de isolar os princípios ativos da natureza e transformá-los, né, de forma química, a gente já não tem mais contato com a origem da farmácia, né? Então, era os termos, né? Se a gente for estudar a etimologia, o conceito da palavra farmácia, a gente vai encontrar a cura da alma, né? De algumas formas. E então ele fala o seguinte: você tem dificuldade para cultivar um bem-estar real, profundo e duradouro? Provavelmente, se você está escutando esse vídeo, é porque você está com essa circunstância, né? Então, a primeira coisa que ele diz é: não se torture, não seja duro com você mesmo. Não adianta você ser tão duro consigo mesmo, senão você também não vai sair do mesmo lugar, tá bom? Você vai só sofrer. E ele fala para você ficar tranquilo, porque afinal ninguém te ensinou a ser diferente, né? Ninguém te ensinou, ninguém nos ensinou, não nascemos com um manual onde a nossa sociedade é voltada para isso, muito pelo contrário. A medicina moderna sofre com uma neurose, né? Ele diz que a gente só está preocupado com vender os medicamentos, ignorar as leis que regem a natureza humana básica, né? Então a gente se perdeu nisso e eles estão obcecados em combater os sintomas da doença. Eles estão, cara, o mais importante é combater o sintoma ou combater a doença de forma temporária, né? Então, ou seja, só vai remediar, por isso é remédio, né? Então, e ele explica que, obviamente, é porque a gente vive numa sociedade onde o business, né, o negócio impera. Então, obviamente, se ele curar a tua doença, você não vai mais comprar medicamentos e, obviamente, eles não vão ter mais o grande negócio dele, que hoje é considerado a segunda maior indústria do mundo, né? Não é à toa. E então ele diz que não só o avanço da medicina não é o avanço da felicidade humana, que um grande exemplo disso é que os países com maior índice de desenvolvimento humano, os países mais ricos, são aqueles que as pessoas mais sofrem de depressão, né? Um paradoxo aí social muito grande, que é muito louco. Quanto mais eu me desenvolvo, mais triste eu fico. Então isso está gerando essa crise toda, né? E por isso tem tantos livros de autoajuda, tantos coaches, né? E toda essa coisa. E aí ele volta a dizer sobre isso, né? Que a indústria ela realmente precisa funcionar assim para que ela tenha um negócio, né, multibilionário. E aí ele entra num ponto muito legal, que ele diz que a verdadeira farmácia da vida é Pachamama. Você já deve ter ouvido essa palavra, se não ouviu, você deve ouvir agora algumas vezes, né? Pachamama, em Quichua, ela quer dizer mãe natureza, né? Quando a gente morou na floresta, a gente ouvia muito esses termos, né? Pachamama, a mãe natureza. Por quê? Porque ela realmente nos abriga. Se você for olhar o seu corpo, ele nada mais é do que um corpo vindo da natureza, né? Especialmente do solo, né? Então, aqueles termos bíblicos que o homem vem do solo, é só você olhar o seu corpo. Ele é um montante, um aglutinado de alimentos. Você para de se alimentar, você para de usar o solo, você simplesmente definha e morre. Então você depende do solo, depende da mãe natureza, só que a gente se afastou completamente dela, né? Hoje a gente tem um concreto, né? Um cimento que nos afasta do chão. É raro alguém colocar o pé no chão hoje em dia, né? Então as paredes nos afastaram da floresta e o teto do céu, a gente mal olha o céu, né? Então ele fala que do instrumento mais poderoso da floresta, que é a ayahuasca. É a mistura, né, de um cipó com uma folha chamada chacrona. Então essa mistura tem o chá da ayahuasca, que aqui no Brasil já é mais conhecido, né? Então a gente tem alguns centros, alguns lugares, e a ayahuasca é simplesmente fenomenal, porque ela faz com que a gente adentre no universo do eu. Então aí eu olho para mim sem toda essa crença, sem toda essa
pompa ou toda essa névoa que faz eu acreditar que eu não sou essa pessoa, né, verdadeira. Então ele fala que o Peru é o único país que é liberado o comércio. Então aqui no Brasil, por exemplo, não é liberado o comércio, mas sim o uso, né? Então tem alguns centros que são muito sérios. Se você for utilizar, busque um centro de renome, um centro conhecido, né, que você provavelmente vai ter uma experiência muito legal, né? E aí ele fala sobre a tradição dos xamãs, né? Os xamãs que são os curandeiros dessas etnias, né? E aí com o uso, né? Esses pacientes desses xamãs com o uso da medicina, da ayahuasca, você entra em contato com a raiz dos seus problemas, com a raiz dos conflitos que causam esses transtornos, né? Que doem, que machucam a alma. Então a ayahuasca dá essa abertura. Os defeitos são forças em potencial. Isso daqui é algo muito legal. Se você entender esse conceito que ele fala aqui no livro, vai ser algo que pode mudar a forma que você vê a vida, né? Então os defeitos são forças em potencial. E aí ele começa aqui falando que você está prestes a adentrar o seu inconsciente, né? Então quando fala assim, eu sou co-criador, eu co-crio, mas você não cria de forma consciente, né? O consciente ele é uma ferramenta para alterar o seu inconsciente. O seu mundo é criado pelo inconsciente. Por mais que hajam milhões de filmes e livros e tal que dizem, não, você cria, pense em algo que você vai criar. Isso só acontece se isso for manifestado no seu inconsciente. Então cuide das coisas que você não conhece de si mesmo. E aí sim, o mundo vai passar a ser um lugar agradável, né? Você passa a criar um mundo favorável a você mesmo. Porque existe uma parte que é eu não sei o que eu não sei. Esse é o mais perigoso, porque tem coisas que eu não sei tem coisas que eu sei que eu não sei. Por exemplo, eu não sei dirigir. Então você sabe que você não sabe dirigir. Mas, por exemplo, eu não sei que eu odeio o mundo, por exemplo. Eu não sei que eu odeio o meu pai. Então eu brigo muito com meu pai, mas eu não sei que eu odeio ele. Se eu perguntar para você, provavelmente você vai dizer, não, eu amo meu pai. Mas no fundo há um ódio, há um ressentimento, há uma mágoa, e esse é o perigo. São todas essas mágoas e essas dores que não são vistas, né? Bom, e aí ele diz que passar por toda essa dor, esse sofrimento, traz um prêmio, né? Que é o que nós estamos procurando aqui. Que no momento em que a gente compreende e aceita as nossas carências, as nossas deficiências e transforma isso, nós temos as nossas principais forças. Isso se transforma numa força. Então, por exemplo, se eu acho que eu sou preguiçoso e eu vejo as coisas de uma forma diferente, eu percebo a raiz dessa preguiça, eu transformo isso e passo a ser alguém extremamente produtivo. Então, aquilo que era um defeito passa a ser uma grande virtude. Ele explica aqui na etimologia da palavra defectus que ela significa carência, né, de alguma virtude própria de alguém ou de algo. Então, quando você acha que você tem defeitos, né, isso eu falo no sentido da mente, tá? Não é do corpo, mas da mente. O corpo ele é uma manifestação disso, né? Mas, por exemplo, se eu acredito que eu tenho um defeito, que tenho muita raiva, na verdade você tem uma carência ali, ou de alguém ou de algo. E essa carência, quando é suprida, essa força que te causa raiva vai ser a mesma força que vai te causar alegria, que vai te causar gentileza. Você só vai direcionar o foco dessa energia, que é uma fonte imparável, né? Então, o defeito é o julgamento de um déficit de uma qualidade. Se a gente completa isso, melhora bastante. Então, os defeitos eles são percebidos como músculos flácidos que precisam exercitar e desenvolver por meio de treinamento diário. Então, todo treinamento ele precisa ser diário. Ele dá um exemplo aqui muito legal, que se uma pessoa ela sofre de vitimismo, né? Então ela se vitimiza demais e ela sofre, né, com isso porque ela culpa o outro, né? Então ela tem déficit de quê? De autorresponsabilidade. Se eu me sinto vítima das coisas é porque eu não me sinto responsável por elas. Eu vou culpar meu pai, minha mãe, o tio, o sobrinho, o papagaio, o periquito, todo mundo menos a mim mesmo.
Enquanto eu continuar com isso, nada vai mudar. A partir do momento em que eu assumo a responsabilidade pelas causas minhas internas, eu passo a desenvolver um alto senso de responsabilidade. E eu passo de vítima para o criador, né, das minhas circunstâncias. E aí tudo começa a mudar, tudo começa a melhorar incrivelmente. Vamos lá. Então ele fala aqui sobre Sêneca, né? Sêneca, ele foi um contemporâneo de Jesus, né? Isso é bem interessante, mas eles não se encontraram, né? Eles não tiveram esse prazer de se encontrar. E a única coisa e ele descreve que a única coisa que impedia ele de se suicidar, Sêneca, né? Foi a dor que isso poderia causar ao seu pai. Então ele não queria causar essa dor para o pai dele, então ele segurou a vida por muito e muito tempo. E Sêneca teve uma vida bem difícil, vai vendo. Mais tarde ele teve um filho, se casou, teve um filho, mas o filho morreu precocemente. Acho que é uma das maiores dores da natureza, né? Porque é antinatural um filho morrer, né? E aí ele disse que a força que emanava de suas reflexões vinha do fato de elas inspirarem a sua própria experiência. Então, quando ele passava por essas dificuldades, ou seja, a dificuldade e a dor forjou Sêneca. Isso não é diferente de você, meu querido e querida. Se você sofre, se você sente dor, com certeza isso está te forjando. Porque no momento em que você entender por que isso acontece, de repente vai se tornar uma fonte de conhecimento. Ora, quem pode ajudar mais um alcoólatra do que aquele que sofreu o alcoolismo ou sofreu de algum vício? Entende? Então, essa é uma parte importante, substancial para a gente entender. A dor, todo esse sofrimento, ele é um impulsionador quando bem utilizado. Quando você se vitimiza com essa dor, você vai ficar rodando em círculos, para sempre, infinitamente, enfim. E aí ele diz aqui que Sêneca trabalhou com 3 imperadores de Roma. 3 imperadores, que foi Calígula, Cláudio e Nero. Né? Então, desse último, inclusive, ele foi até conselheiro e, incrivelmente, os três condenaram ele à morte. Imagina se os últimos 3 empregos que você tem, os 3, você foi demitido. Não sei se esse é o seu caso, mas isso causa sofrimento. Agora, imagina no caso dele, que foi condenado à morte nos 3, né? Então, no último, ele optou por cometer o mesmo ato que Sócrates, né? Ele se envenenou e se matou, né? Naquela época não tinha muito como fazer diferente, né? E aí ele fala sobre a primeira luz, né? Que veio desse período, né? O primeiro médico da alma do Ocidente. Então, a luz que emanava dessa mensagem era muito dolorosa. Por que ele foi condenado 3 vezes à morte? Porque as coisas que ele falava irritavam. Provavelmente as coisas que esse livro aqui vai te falar vão te irritar, vão te magoar. Então é natural que as pessoas odeiem esse tipo de coisa. Então ele falava coisas, devia ter uma boquinha de ouro, ó, uma beleza, né? Falava tudo mesmo e as pessoas odiavam, né? Porque ele colocava a responsabilidade nas pessoas. Então a grande motivação das coisas que ele falava é para que as pessoas pudessem estar em paz consigo mesmo, né? Então quando você não está fazendo nada, se você está sem celular, se você está sem internet, se você está sem tudo isso e você não consegue lidar com isso, é porque você não está em paz consigo mesmo, né? Que é um sintoma que nós temos nos dias atuais, né? Não é muito diferente. Então aqui ele fala sobre, uma passagem, né, de Sêneca muito legal. Viver sempre no conforto e passar sem uma pena na alma é ignorar a outra metade na natureza. E ele manda aqui uma carta para um amigo onde ele diz, né? Tu afirmas ser uma grande pessoa, mas como poderei saber se a fortuna não te brinda a oportunidade de mostrar a tua virtude? Olha que legal. Eu te julgo infeliz por nunca ter sido infeliz. Passaste a vida sem adversário, nem sequer tu mesmo saberá até onde alcança tuas forças. Ora, sem as forças de resistência, como eu posso saber o tamanho da minha grandiosidade? Eu como ser humano, como eu vou saber o quão grande eu posso ser se eu não tenho desafios? Se tudo na minha vida é fácil e é como eu quero? Então, é sobre isso que ele fala.
Então esse livro ele contém 21 princípios ativos, né? E você precisa de um determinado tempo para colocá-los em prática, certo? Esse livro foi inspirado, né, como ele já disse, no estoicismo, que foi criado por Sêneca, o imperador Marco Aurélio, o escravo Epíteto, né? Tem alguns livros maravilhosos. O estoicismo é muito bem difundido, e se você quer conhecer mais, eu aconselho que procure a professora Lucelena, que ela tem milhões de vídeos aí pela internet, e ela me tirou de uma situação assim onde eu estava realmente com muita dificuldade, e a filosofia me salvou através dessa belíssima mulher, essa belíssima professora, né? E aí ele fala sobre algumas coisas do próprio estoicismo, e segundo o estoicismo devemos ser gratos pelo infortúnio, agradecer pela dor. É muito fácil agradecer quando você está bem, eu quero ver agradecer quando está mal, né? Então devemos ser gratos pelo infortúnio que fazem parte do nosso destino, pois só assim podemos desenvolver a sabedoria para escolher sempre o bem, a ética e a virtude. Então essa é a parte principal do livro, né? Ele também vai falar que nós não sabemos como é difícil aceitar que eu sou co-criador e responsável pelas coisas da minha vida, né? E ele fala de uma palavra aqui muito legal, que é ataraxia, ou impassibilidade frente às circunstâncias desfavoráveis. E ele fala muito sobre questionar o meu jeito de pensar, né? Se o meu jeito me trouxe até onde eu estou, no mínimo eu preciso questionar isso, porque afinal você está onde você criou, aonde você quis, aonde você trabalhou para que você estivesse, né? E os estoicos foram os primeiros a introduzir no Ocidente a ideia de aprender com a adversidade. E quanto maior for o seu tormento, maior será a sua glória, né? O estoicismo é fantástico para isso. Então, à medida que prosseguir na leitura, você vai reconhecendo esses defeitos, né, da personalidade, e vai se comprometer a realmente fazer o que ele fala aqui nesses 21 capítulos, e nós vamos vê-los agora nos próximos vídeos, né? No próximo vídeo a gente já entra no primeiro capítulo, que vai ser muito legal, né? Ele vai entrar numa parte bem profunda aqui já de início, como vocês viram, ele já entra com os 2 pés na garganta logo no começo do livro, né? Então vamos lá, até o próximo vídeo, valeu!